Amém? Amém? Amém. Hoje é uma palavra especial, porque é uma palavra que vai nos deixar conscientes das obras e dos ataques do inimigo sobre a nossa vida. Nós estamos na terceira mensagem sobre cobertura espiritual, e nessa terceira mensagem, quando nós fizemos a campanha de cobertura há 4 anos atrás, houve grande livramento de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias, e muitas famílias já começaram a sentir de Deus um mover sobrenatural. Muitas famílias foram tocadas, muitas famílias já estão tendo discernimento do Espírito Santo, para não somente ver dentro de casa, mas perceber espiritualmente a forma sutil que Satanás tem atacado. Este mês de outubro tem a festa do Halloween, mas é também a festa da Reforma Protestante. E não é à toa que as datas são colocadas de forma que haja mesmo um culto às trevas e haja uma movimentação para que as pessoas adorem mesmo o diabo. E de forma sutil, Satanás, ele tem entrado na cultura. Nós vimos que é um dos 7 montes ou modeladores, a cultura e a arte. E muitas datas que nós temos comemorativas são voltadas para isso. Então, querido, deixa eu dizer, se seu filho participa de festa de Halloween, e você é um crente em Cristo Jesus, seu filho poderá ter problemas de perturbação dentro de casa. Amados, quem é do inimigo já é do inimigo, mas quem entregou sua vida a Jesus está numa luta, num confronto espiritual tremendo contra as trevas. E as trevas têm de maneira sutil entrado e tentado nas nossas escolas. Há coisas assim acontecendo mesmo, que nós precisamos ter discernimento e sabedoria de Deus. E na nossa cidade nós temos, hoje o culto não está sendo online, então a gente pode dizer algumas coisinhas aqui. Na nossa cidade nós temos mesmo uma tendência cultural de levar para o satanismo, principalmente das escolas que têm escolas de inglês e de festas que são promovidas por professores que na realidade são introdutores de uma consciência maligna e satânica. E nós, como crentes, precisamos não somente delatar, mas precisamos confrontar esses tipos de atividades na nossa cidade, para o bem das famílias. Não se envolva, porque se você se envolver como crente em Cristo Jesus, o veneno é inoculado na sua mente e no seu coração, e de repente você vai querer cobrar de Deus, ou de pedir a Deus, ou exigir de Deus coisas que você mesmo tem atraído sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que a nossa casa é o nosso lugar de comando, é o lugar que nós somos detentores da autoridade instituída por Deus. E na nossa casa nós permitimos entrar quem nós queremos. E não é somente pessoas, mas é todo ardil, sutil do inimigo. Então nós vimos alguns vídeos que temos colocados para cientificar vocês. Agora, queridos, uma vez que a palavra é anunciada aqui, a responsabilidade é sua, não é mais minha. Uma vez que a palavra é anunciada aqui, a responsabilidade é sua. Quando eu digo para você que você não vá numa festa de Halloween, a responsabilidade é sua. Quando eu digo para você não levar seus filhos para uma festa de Halloween, a responsabilidade é sua. Quando eu digo para você orar e pedir discernimento a Deus por aquilo que entra na sua casa, a responsabilidade é sua. Diante de Deus, eu estou indesculpável. Então, Deus me colocou aqui como atalaia, e não é fácil ter a posição de atalaia, porque nem tudo que a gente fala agrada o ego, a razão e a emoção de quem ouve.
Mas eu quero diante de Deus ser o atalaia de Deus para avisar você. A palavra de Deus diz: se o atalaia, vendo ouvir o inimigo, não tocar a sua trombeta e avisar o seu povo da destruição, Deus irá cobrar do atalaia. Mas se o atalaia fizer o seu trabalho e avisar, a responsabilidade daquele que não se preparou para a batalha. Nós estamos numa batalha espiritual. Nossas casas têm sido atacadas, nossas famílias têm sido atacadas. Então nessa noite nós estamos aqui estudando, né, sobre consciência sobre os ataques malignos à família. Então Deus pode nos trazer aqui um entendimento nessa série de mensagens que nós estamos promovendo aqui. Existem famílias que já estão me ligando, pessoas estão falando: pastor, Deus está mostrando coisas para mim dentro da minha casa que os meus olhos naturais não estavam vendo, mas o Senhor está abrindo os meus olhos, graças a Deus por isso. Então é nossa responsabilidade cuidar da nossa casa. Homens, esposos, maridos, é sua responsabilidade como sacerdote cuidar da sua casa. A cobertura espiritual sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, elas vêm e virão de você. Você é o sacerdote. Na falta do sacerdote, vem sobre a mulher. Na falta da mulher e do homem, vem sobre os filhos que Deus tem colocado dentro das casas. A luz que Jesus colocou em cada casa para brilhar. Portanto, encha a sua casa de luz. Quem tem luz aqui para brilhar dentro de casa, glorifica o Senhor em nome de Jesus. Nós estamos nesse mundo para fazer com que as trevas recuem, para impedir que as trevas avancem, e para, em nome de Jesus, mais do que isso, sabe fazer o quê? Pelo poder do nome de Jesus, não somente recuar as trevas, tirar as trevas, mas destruir as trevas em nome de Jesus. Cadê o amém? Talvez é porque o inimigo tem semeado no seu coração que você não tem autoridade para isso. Quero dizer para você que você tem autoridade, é que você não sabe e não a usa. Irmão, Deus nos deu entendimento. Se falta entendimento em alguém, Deus deu entendimento para outro da sua casa. Então não deixe as trevas entrar, faça com que as trevas recuem, e em nome de Jesus e no poder do nome de Jesus, que as trevas sejam destruídas, porque a palavra de Deus diz que Deus se manifestou, Jesus Cristo se manifestou para que toda a obra do inimigo seja destruída. Toda a obra do inimigo seja destruída. Eu quero dizer para você nessa noite, por que é que o diabo quer destruir sua casa? Por que é que o diabo quer destruir sua família? Primeiro, porque a sua família faz parte do plano de Deus, amém? Porque a sua família revela o amor de Deus e ajuda a repartir esse amor para o mundo, porque através da sua família, o futuro de uma pessoa é construído, a base é dada a ela para que ela possa alçar voos. Nós criamos nossos filhos e os lançamos. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher são como guerreiros, que tem nas mãos um arco, e os filhos são flechas, e nós os lançamos. Você deixou seu filho em casa hoje? Seu filho está sendo impedido de receber a glória de Deus e o manifestar da presença dele, porque nós temos usado os nossos filhos como desculpas para não vir à igreja. Nós temos usado nossos filhos como desculpa, sabe para quê? Para não crescer espiritualmente. Nós temos usado os nossos filhos quando na realidade eles não são desculpas. A Bíblia diz que nós somos os guerreiros que temos o arco na mão
e pegamos a flecha, e nós é que damos a direção aos nossos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Quando você deixa o seu filho em casa, você vem para a igreja. Mãe, quando você deixa os seus filhos em casa e você vem para a igreja, você está dizendo para ele que a igreja não é importante para ele, que o culto não é importante para ele, que Deus não é importante para ele. Tudo que nós fazemos revela para os nossos filhos muitas vezes aquilo que o nosso coração não entende. Então tenha a idade que seu filho tiver. Ah, mas criança dá muito trabalho. Quantos pais estão aqui segurando crianças no colo que eu estou vendo? Mas estão aqui. Ah, mas o meu filho corre lá no fundo da igreja. E, querido, igreja é lugar de criança. Igreja é lugar de faixas etárias. Uma igreja que quer crescer, ela tem que lidar com as crianças, ela tem que saber disso. E nós temos que ter paciência. Agora temos que buscar de Deus sabedoria para poder cuidar bem delas. Meu desejo não é que as crianças venham para o templo. Meu desejo é que as crianças venham e elas participem de um culto. Enquanto nós estamos aqui, elas estarão no culto lá. E é por isso que a igreja tem audição, os músicos novos vão formando, as pessoas vão formando, vão estudando, vão aprendendo a tocar. Por quê? Porque elas começam a tocar para as crianças, depois elas começam a tocar no altar. É assim que funciona. Entendendo que as crianças, Jesus disse que o maior do nosso meio seria como as crianças, e colocou uma criança no meio da roda dos discípulos. Então nós precisamos, irmãos, nós temos errado, nós temos cometido erros, nós temos sim, muitas vezes tomado decisões erradas em alguns aspectos. Às vezes nós temos ficado limitados com algumas coisas, principalmente em recursos. Hoje Deus ministrou uma palavra no meu coração que diz respeito à oferta, mas não somente oferta. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, versículo, acho que é 20. Saí fora da mensagem. Diz assim: diz assim: Segunda Coríntios, verso diz assim, verso 19: e não só isso, mas foi também eleito pela igreja para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós. Deixa eu ver se é esse o texto mesmo. Deixa eu pegar aqui na minha... Segunda Coríntios 8, 20 e 21. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor. Coloca esse texto aí, 2 Coríntios 8, 21, verso 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Nós temos cometido alguns erros, mas talvez os nossos erros não sejam intencionais, porque o desejo do nosso coração é procedermos honestamente, diante de Deus e diante dos homens, na administração, no cuidado, no zelo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Umas 3, 4 semanas atrás eu fui visitado por um pastor que chegou na minha casa, e ele trouxe uma revelação de Deus, que Deus deu para ele num sonho.
E ele disse: pastor, o sonho que eu tive foi contigo. E a palavra que eu tenho para dar para você é essa. O homem veio de Andradina para falar comigo e me contar um sonho, que ele acordou no meio da noite, às 3 horas da manhã, suado. E quando ele me contou esse sonho, eu não vou contar o sonho a vocês, porque ele é meu. Deus me deu um discernimento sobre algumas coisas. Eu comecei a orar e buscar a Deus. E uma das palavras que Deus deu no meu coração, eu quero transmitir aos irmãos aqui, para que o veneno inoculado saia do nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Eu fui advertido com relação a um espírito que anda no meio da igreja, para trazer confusão em 2 áreas, com relação ao zelo e com relação às finanças da igreja. No mês seguinte da revelação, nós tivemos uma queda monstruosa financeiramente, o que nos impediu de caminhar, o que nos impediu de continuar nos projetos que a gente tinha. E isso foi notório. E eu falei: Deus, o Senhor precisa falar comigo, não somente naquilo que é evidente no sonho, mas naquilo que o Senhor precisa falar ao meu coração. E há um espírito semeando no nosso meio, para nos dividir, para nos destruir, para nos jogar uns contra os outros, para trazer difamação, para trazer maledicência, para trazer acusação. A palavra de Deus diz que o que pesa para nós é que nós sejamos honestos, que os nossos pastores sejam honestos, que a nossa igreja seja honesta, que nós possamos ser honestos naquilo que fazemos. E isso é o nosso desejo, é o desejo do coração desta igreja. Mas sabe por que o inimigo está fazendo isso? Para destruir famílias, para afastar famílias, para impedir famílias de serem abençoadas. Sabe por quê? Porque nós teríamos uma campanha de 7 semanas de libertação para você e para a sua casa. E todas as vezes que a igreja começa a levantar em oração, o inimigo se levanta para tentar destruir, para que o alimento não chegue na casa, o alimento espiritual, o alimento não chegue na família. Então Satanás quer se antecipar. E a nossa luta não é contra João, Mané, Garrincha, Pelé. A nossa luta é contra principados, potestades, príncipes, dominadores nesse mundo tenebroso. Nossa luta é contra principados. Nossa luta não é pessoal. Nós precisamos, como igreja, entender isso. Por que o diabo quer atacar a família? Por que o diabo quer atacar a sua mente? Por que o diabo quer atacar a igreja? Por que o diabo quer atacar a nossa casa? Porque há um propósito em destruir. E o propósito em destruir é para que mine em você uma coisa: desejo de continuar servindo ao Senhor. E nós temos levantado a rede de casais, o ministério de casais, famílias, para serem alcançadas. Fomos abençoados sexta-feira à noite. Eu estou compartilhando um pouquinho. O outro texto que eu quero que você abra é no texto de 1 Coríntios capítulo 12. Faz parte daquilo que eu estou dizendo aqui. Às vezes nós tomamos algumas decisões na igreja, e o diabo vem e fala assim: ó, o pastor dessa igreja não gosta de velhos, não gosta de adultos. Pastor dessa igreja, a igreja só é voltada para a juventude, a igreja só é voltada para isso. Isso é uma mentira de Satanás inoculada no meio da igreja. E a minha palavra nessa noite é para que esse espírito seja, ao ser desmascarado, revelado, ele saia também no nosso meio. Sabe por quê? Porque todos aqui são importantes no reino de Jesus. E a palavra de Deus diz no texto, a unidade orgânica da igreja. Diz assim:
Porque assim, capítulo 12, verso 12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Hoje à tarde, faleceu um amado irmão que foi membro da nossa igreja. 1h30 da manhã, 1h30 da tarde, irmão Sebastião. O ano passado faleceu a sua esposa, a irmã Yolanda. Eu quero dizer, quem conheceu o irmão, a irmã Yolanda aqui, levante a mão. A nossa igreja era pequenininha. Quantos conheceram o irmão Sebastião? Hoje, 1h30, Deus recolheu ele. Ficou muito só, mas Deus recolheu ele. Mas irmãos, eu vou dizer uma coisa: se nós nos esquecemos do que as pessoas fazem na igreja do Senhor, Deus não esquece. Haverá um dia que eu e você vamos estar diante dele, por isso nós precisamos ser honestos diante do Pai. Por isso precisamos ser honestos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos comparecer diante dele para prestar contas da nossa vida. E quando o irmão e a irmã Yolanda estiveram aqui, a irmã Yolanda cuidou de toda a cantina, fazia trabalhos, fazia levantamento. Lembra, irmã Antônia? Lembra? Fazia aquelas coisas, cuidava da cozinha e embelezou a cantina da igreja, e era o amor. Nós éramos um grupo pequeno, mas um grupo unido, um grupo de 60 pessoas, mas um grupo unido. Irmão Sebastião pegou a construção, trabalhou na construção. Irmãos, deixa eu dizer por que eu estou contando isso. Porque os velhos são importantes dentro da igreja. Não é só os novos, mas os velhos são importantes dentro da igreja. Amados irmãos, nós precisamos aprender a cultivar, a valorizar e a reconhecer o trabalho daqueles que operam e trabalham no nosso meio. Daqueles que labutam, daqueles que oram, daqueles que se envolvem. E outro dia eu tive que tomar uma decisão. Nós ficamos com a Kombi muito tempo estragada. Marquinho está aí? Marquinho, não. Kombi ficou lá na Marquinho para consertar. Nós não tínhamos como buscar ninguém. Interessante que a porta da Kombi estava com problema. Mas esses dias atrás batizou o Rodrigo. O Rodrigo passou, olhou a porta da Kombi e disse assim: pastor, eu posso arrumar a porta da Kombi? Um monte de gente já tentou arrumar a porta daquela Kombi. E arruma, estraga, arruma, estraga, arruma, estraga. Posso arrumar? Falei, meu querido, Deus te abençoe. Ele foi lá, ele tem muita habilidade. E ele chegou para mim e falou assim: pastor, arrumei a porta da Kombi, está tudo bem. Diga para o seu irmão, isso é igreja. Diga para o seu irmão, isso é igreja. Quando eu vejo a necessidade, diga, quando eu vejo a necessidade. Diga, quando eu vejo a necessidade, mas eu me coloco para suprir essa necessidade. E nós queremos que os novos que vão se convertendo, se convertam assim, entendendo que nós somos igreja, nós precisamos um do outro, não existe um melhor do que o outro, nós somos todos iguais e nós precisamos cuidar uns dos outros, cada um aqui é importante, seu pastor reconhece a importância de cada um, nós reconhecemos a importância de cada membro da igreja, porque nós nos tornamos uma só família, e a família precisa ser protegida. Como igreja nós precisamos ser protegidos de todo o levante do inimigo, de todo o levante.
E às vezes, queridos, nós fazemos algumas coisas que nós nos esquecemos de algumas pessoas. Do dia, nós fomos fazer visita no hospital. Depois de fazer visita no hospital, o que eu disse? Nós vamos visitar a irmã Nemésia. Vamos lá na casa da irmã Nemésia, orar com ela. Do dia, minha esposa, eu e ela, nós fomos lá na casa da irmã Nemésia, orar com ela. Ela já não pode mais ir para a igreja. Às vezes nós ficamos pensando o que fazer. Nós precisamos valorizar. Nós temos os nossos irmãos lá em Machado, que muitas vezes impossibilitados de vir aqui. Temos falhado com eles. Precisamos valorizá-los. Precisamos, a Bíblia diz que nós precisamos reconhecer aqueles que no nosso meio estão. Sabe, irmãos, amor, nós pagamos tudo com amor. Fazemos tudo com amor. Agimos com tudo em amor. É assim que tem que ser. Por que Satanás quer destruir a igreja? Por que Satanás quer destruir a família? O texto que nós lemos diz da unidade. Nós precisamos zelar pela unidade da igreja. Nós precisamos zelar pela unidade da família. Irmãos, nós não podemos mandar um membro da família embora. Nós precisamos acolher. Nós precisamos receber. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos agir em amor. Nós precisamos fazer em amor. Talvez você não esteja entendendo muito. Deixa eu dizer para você, querido. Mas Deus sabe que eu estou falando. E muitas coisas Deus vai consertar no nosso meio aqui. Porque muitas vezes a gente ouve isso. Ah, não se liga mais para os velhos. Não se liga lá. Queridos, nossa igreja tem uma visão. Nossa visão é de alcançar a cidade. Nossa visão é de alcançar a cidade através das células. Nossa visão é de inserir você nas células. Mas isso não quer dizer que se você não quiser ir para a célula, você é excluído. Nosso desejo é que você venha e que juntos nós cresçamos nesse projeto. Porque através dessa forma que essa igreja batizou dezenas e dezenas de pessoas. E nosso desejo é que você venha com a gente nessa visão. E talvez nossa igreja ainda esteja em transição. Nós estamos com resistências em algumas coisas, mas as resistências só podem ser resolvidas pelo poder de uma palavra: amor. Amor. A família nos ensina a servir. A igreja nos ensina a servir. Na família nós recebemos uma visão sadia de Deus. Na igreja nós recebemos uma visão sadia de Deus. Na família nós edificamos e construímos histórias. Na igreja nós edificamos e construímos histórias. E a segunda pergunta é: como Satanás e seus demônios agem contra a família? Semeando discórdia, semeando divisão, semeando separação. Queridos, eu quero convidar você a levantar um clamor. Nós temos as vigílias de oração. Ah, não posso vir, ore na sua casa. Se você estiver fazendo na sua casa, você está no lugar, está fazendo a coisa certa. Mas deixa eu falar para você. Nas sextas-feiras nós temos um momento de intercessão juntos, em unidade. O nosso desejo é alcançar a cidade para Jesus. Quantos aqui gostariam de ver os seus familiares salvos? Levante as mãos. Todos os seus familiares, pode levantar as mãos. Todos eles. Todo mundo levantou a mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Divisão não vai alcançar a nossa família. Animosidade não vai alcançar a nossa família. Briga não vai alcançar a nossa família. Mas o que vai alcançar a nossa família é a visão de Deus. São as células. E a razão, irmãos, que eu vou dizer, muitos de nós não trazemos pessoas para os cultos. Eu estava ouvindo um testemunho daquele jogador da Chapecoense que não morreu.
na queda do avião. Sabe onde ele foi ganho para Cristo? Numa célula. Numa célula. Convidaram ele para ir numa célula. Talvez, queridos, você nem vai pensar, mas você vai chegar aqui num domingo à noite e o seu familiar vai estar aqui porque alguém convidou o seu familiar para ir numa célula. E lá na célula ele foi alcançado pelo poder do nome de Jesus. Célula é um lugar de edificação, igreja é um lugar de edificação, família é um lugar de edificação. Quando nós falamos família, igreja e célula, tudo está interligado, família, igreja e célula. Mas quando nós falamos de ganhar a vida, a família, a cidade para Jesus, nós temos uma estratégia. Nosso desejo é que a sua família seja alcançada. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Juntos vamos nos unir. Vamos nos unir. Vamos nos unir num só propósito. Vamos acertar os detalhes que precisam. Vamos nos aproximar uns dos outros. Vamos, em nome de Jesus, promover algo no nosso meio em que o Espírito Santo fica livre. Vamos reconhecer aquilo que Deus tem feito. Onde que nós temos sido abençoados? Onde que a sua casa tem sido abençoada? Onde que a sua família tem sido abençoada? A palavra de Deus diz que o pé não pode dizer ao olho, não preciso de você, nem a mão dizer ao pé, não preciso de você. Diga assim: todos nós precisamos uns dos outros. Há lugares que eu só vou chegar porque você vai estar comigo, e há lugares que você só vai chegar se eu estiver com você. Então nós precisamos uns dos outros. Irmãos, a palavra de Deus diz que há algo que traz no nosso meio algo poderoso. Sabe o que é? Perdão, reconciliação, arrependimento. Quando uma família está em pé de briga, reconhecimento, perdão, traz a graça de Deus de volta. Se nós permitirmos espíritos nos dividir, se nós permitirmos coisas nos dividirem, nós estamos lutando contra o corpo de Cristo, contra a família de Deus, contra o plano de Deus. Nada pode nos dividir em família, nada pode nos dividir como igreja. E eu quero adiantar algumas coisas aqui. Como que Satanás e seus demônios agem contra a família? Primeiro, ele promove uma cegueira espiritual. Muitas vezes nós não conseguimos entender o que o inimigo faz. Nós achamos até que estamos fazendo corretamente. Nós até achamos que estamos fazendo as coisas certas, mas a Bíblia diz: o Deus desta era, que é Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Nós não temos que lutar uns contra os outros, nós não temos que nos degladiar uns contra os outros, nós temos que nos levantar contra os principados, nós temos que nos levantar contra os dominadores, nós temos que nos levantar contra os opressores, nós temos que nos levantar com aquele que quer destruir primeiro a sua casa, a sua mente, a sua família, a sua igreja, a sua célula, e não quer que as famílias sejam restauradas e alcançadas. Nós temos que nos levantar contra este espírito. A cegueira espiritual envolve dois extremos: ou a pessoa vê o diabo em tudo, ou ela não vê o diabo em nada. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito para saber o que é diabo e o que não é diabo. Nem tudo é diabo, há erros também, e nós precisamos ter esse entendimento. Então a cegueira muitas vezes nos coloca vendo o diabo em tudo, e muitas vezes nos coloca não vendo o diabo em nada. Mas, irmãos, nós temos uma lista de coisas que podem acontecer dentro da sua casa, que são sinais
e evidências da ação do maligno. Satanás pode atacar as famílias também. De que forma? Atacando de forma organizada e planejada e específica. Satanás tem milênios de sabedoria. Você não pode superá-lo achando que ele é um Zé Ninguém. Ele é muito astuto, ele é muito sutil. Amados irmãos, se o inimigo viesse para lhe enfiar uma espada na sua garganta, você certamente o resistiria. Mas o inimigo vem para você com uma maçã envenenada, numa bandeja de prata, para lhe entregar. E muitas vezes nós estamos pegando a maçã e comendo, pensando que estamos fazendo algo bom. Satanás é muito sutil. Muito sutil. E o que ele quer fazer? Ele quer nos enganar. Desde o começo ele enganou Adão, enganou Eva. Ele enganou sutilmente Eva. Ele seduziu Acã. Ele seduziu Judas. Os principados é composto por um grupo composto do alto escalão do exército de Satanás. As potestades é um grupo conhecido como grupos de alta hierarquia, que eram monitorados, inspirados e comandados, e é comandado pelo inimigo. É um reino organizado. Quando a Bíblia diz em Efésios, contra os príncipes das trevas desse século, significa que os demônios receberam poderes específicos de atuarem na terra. Irmãos, existem demônios territoriais, existem demônios específicos, existem demônios familiares, existem demônios que acompanham sua família. Quando uma pessoa vai num lugar de mediunidade e baixa um espírito, e esse espírito começa a falar tudo da vida daquele que morreu, ninguém mais sabe das informações, mas aquele demônio, é um demônio, começa a falar tudo, ele começa a contar detalhes da vida daquele que vivia, e ninguém mais conhece. Por que ele faz isso? Porque são demônios que acompanham famílias, são demônios familiares. A palavra de Deus diz que por que é que nós temos uma guarda de anjos ao nosso redor? A Bíblia diz que o Senhor acampa-se ao redor, os anjos acampam ao redor da nossa vida para nos guardar. Por que nos guarda, irmãos? Porque constantemente estamos assediados pela mão de Satanás, pelo grupo organizado, por uma estratégia específica. E sutilmente ele quer entrar na sua casa, sutilmente ele quer entrar na sua mente, sutilmente ele quer destruir sua família. Então nós entendemos, amados irmãos, nós entendemos que o reino de Satanás é um reino organizado. E muitas vezes nós não temos essa organização no reino. Sabe por quê? De Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos nos degladiando, brigando contra autoridades estabelecidas por Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que Satanás sabe fazer, e os demônios sabem fazer, é respeitar a hierarquia e respeitar a autoridade. Uma criança pode declarar a um demônio, em nome de Jesus, que saia, e o nome é um nome que está sobre todo nome, e aquele demônio vai embora, porque ele sabe o que é autoridade. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não sabemos o que é autoridade. Nós estamos dentro dos nossos núcleos familiares, não sabemos o que é autoridade. Satanás é organizado. E se nós não nos organizarmos como igreja, nós somos presas fáceis dele. E quando nós estabelecemos de altar, quando nós estabelecemos de púlpito algumas coisas, é para que elas sirvam de crescimento para o reino, elas sirvam de amadurecimento para o reino, elas impulsionem as famílias a crescerem. Amados irmãos, nós não fazemos isso simplesmente por fazer. Outro dia Deus nos deu uma palavra sobre os nossos adolescentes. Chamei o Fê, vimos um vídeo juntos, falei: Fê, nós precisamos de um programa específico para os nossos adolescentes. Foi estabelecido então um programa do Acampa Dentro, tivemos mais de 30 aqui, muitos irmãos não trouxeram os seus filhos.
Mas para quê? Porque Deus tem levantado, Deus tem mostrado, Deus tem discernido. Nós então vimos a situação que envolvia as nossas famílias. Vamos começar a rede de casais. Estabelecemos a rede de casais e criamos uma rede para quê? Para fortalecer. A palavra foi sobre criação de filhos, a palavra foi sobre o papel do marido, o papel da mulher. E agora nós vamos ter dia 10 a presença da pastora Janete. Para que isso? Para que a igreja cresça, para que sejamos organizados, para que nós possamos crescer. Muitas vezes você entra aqui na igreja e você vê que a gente tenta organizar tudo. Nós temos um horário para começar o culto, nós temos um horário para iniciar a palavra, nós temos um horário para terminar a palavra. Irmãos, porque se eu for terminar a palavra agora, com o horário que talvez você chega no culto, eu vou terminar a palavra 9h30, porque muitos de nós estamos chegando na igreja 7h30. Sabe por que nós estamos chegando na igreja 7h30? Porque nós estamos revoltados com a decisão do pastor, que mudou o horário das 19h30 para as 19h. Ele pode mudar o horário, mas eu chego às 19h30. Quem está perdendo é você, não sou eu. Quem está perdendo é sua família, porque você está dividido. Satanás é organizado, os demônios são organizados, mas nós nos dividimos, porque nós não entendemos o princípio que Deus estabelece. Honra, reconhecimento, autoridade. Nós não fazemos isso. Então, queridos, nosso culto é às 19h, porque muitos, quando nós terminamos o culto às 9h, você chega em casa, você tem um tempo bacana, gostoso. Por quê? Porque amanhã todo mundo trabalha. E quando assim que Deus nos puder dar a condição, nós vamos ter um culto pela manhã. E vamos ter um culto pela manhã. E quem sabe daqui futuramente nós vamos ter um culto no sábado à noite. Mas o nosso desejo, irmãos, não é dividir. O nosso desejo é agregar. O nosso desejo é dar opção. O nosso desejo é organizar o reino. Porque o reino de Satanás é organizado. E quando nós erramos, é porque nós precisamos de você. Porque quando maior é o grupo para organizar, irmãos, às 8h30, uma equipe de intercessão começa a orar em cada cadeira dessa. Imagine só, às 8h30 nós começamos a orar, e você chega na igreja às 19h30, e o culto começou às 19h. Hoje começou o culto às 19h, nós tínhamos, eu acho que só umas 30 pessoas na igreja. Queria dizer para você que Deus me deu uma outra palavra nessa semana. A palavra que Deus me deu nessa semana é com relação às virgens sábias e às virgens insensatas. E a diferença entre elas é só algumas coisinhas que eu preciso lembrar você. Primeiro, irresponsabilidade. As sábias foram responsáveis, levaram o óleo para a lamparina. 5 delas foram irresponsáveis, porque elas não atentaram para aquilo que era necessário. E nós muitas vezes não atentamos para aquilo que é necessário na nossa casa, na nossa família. Nós estamos em casa comentando sobre coisas da igreja diante dos nossos filhos, falando às vezes mal de situações, de líder de célula, de supervisor. Estamos criticando, falando mal de outra situação e disso, daquilo. Aí tem uma reportagem na televisão, fala mal de um pastor, a gente já começa a falar mal do pastor, aí a gente critica e os nossos filhos estão ouvindo isso, e os nossos filhos estão fazendo uma leitura, e a leitura que eles estão fazendo é: igreja não serve para mim, pastor não serve para mim, autoridade não serve para mim. E quando você vai pensar, seu filho vai se tornar um marginal, e o responsável foi você, marido e mulher, porque incutiu dentro dos seus filhos uma ordem de desorganização dentro da sua casa. E nós queremos culpar Deus, a igreja e os líderes. Mas nós fizemos isso.
nós conseguimos falar mal do reino, nós conseguimos falar mal da noiva, nós conseguimos falar mal da igreja, nós falamos que amamos Jesus, ai Jesus eu te amo, mas nós falamos mal da noiva, porque a noiva é a igreja. Então se a noiva é a igreja, nós falamos mal de nós mesmos. Então queridos, isso é um veneno que vai sendo inoculado. Na minha casa, às vezes, eu e a Samara, nós sempre falamos, para, às vezes, porque a gente só vive igreja, respira igreja, e muitas vezes os problemas daqui, a gente acaba levando para dentro de casa. Outro dia fizemos um acordo, na nossa cama não falamos mais de problema de ninguém, porque a nossa cama estava cheia de problemas. Os espíritos que rondam e destroem vidas, estavam querendo destruir a minha cama, a minha casa e meu quarto. Mas quem era o responsável? Somos nós. Porque nós levamos os problemas para dentro de casa. Nós precisamos aprender a ter discernimento. Os nossos filhos estão crescendo, nossas famílias precisam de um diferencial, um referencial. Irmãos, nossos filhos estão sendo atacados, e se nós como igreja, nós como homens e mulheres de Deus, não formos os promotores de uma igreja redentora, de uma igreja restauradora, de uma igreja que cura, de uma igreja que, eu vou para a igreja, eu estou indo para a igreja, e a igreja é o lugar de adoração, a igreja é o lugar de alegria, e eu tenho que dizer isso para os meus filhos, eu tenho que ensinar isso aos meus filhos. Irmãos, por que eu vou para a igreja? Porque a igreja é um lugar de restauração, a igreja é um lugar de oração, a igreja é um lugar de milagre. Ai, será? Aí a palavra que você diz é, hoje vai acontecer um milagre na igreja, hoje vai acontecer uma evidência do Espírito Santo na igreja. É isso que você tem que fazer. Mas se você continuar a promover o mal dentro da sua casa, o mal vai visitar você, vai visitar a sua geração, vai destruir sua família, e vai tornar os seus filhos em filhos de Belial. E não adianta culpar Deus. Não leve problemas para os seus filhos, porque eles não têm capacidade de entender. Satanás trabalha de forma sutil. Eu estou ensinando como é que Satanás entra, e muitas vezes entra através da nossa boca, entra através da nossa falta de discernimento, falta de sabedoria. Se nós não temos o que falar, nós precisamos aprender a declarar palavras de vida. Se nós não temos o que buscar, nós precisamos buscar a palavra de Deus. E nós estamos precisando de famílias que sejam referenciais. Pastor, como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso mudar isso? Coloca para mim, verso 3. O que fazer para proteger sua família dos ataques malignos? O que fazer para proteger a sua família? Você não pode sair daqui nessa noite sem saber o que fazer. Então o que você vai fazer? Primeiro, olha lá no final, filho. Estabeleça o governo de Jesus na sua casa. Diga assim, na minha casa. Diga, na minha casa, quem governa é Jesus Cristo. Você precisa estabelecer o governo de Jesus dentro da sua casa. Você precisa tirar o governo do caos. Você precisa tirar o governo da morte. Você precisa tirar o governo da desunião. Você precisa tirar o governo da desagregação. Você precisa mandar embora os espíritos que rondam sua casa, porque eles querem destruir, são seus filhos. Muitas vezes você tem estrutura para suportar certas coisas, mas seus filhos não têm. Olha lá, estabeleça o governo de Jesus na sua casa. E não é só na casa, nós precisamos estabelecer o governo de Jesus aqui. Amados irmãos, cada espírito que se levanta tem que ser confrontado com a palavra de Deus. Cada homem que se levanta para falar contra a igreja tem que ser confrontado com a palavra de Deus. Cada espírito que se levanta contra contra o reino de Deus tem que ser confrontado. O governo de Jesus precisa ser estabelecido. E queridos, eu quero dizer uma coisa: ou nós estabelecemos o governo de Jesus dentro de casa, ou Satanás estabelece o governo dele dentro da nossa casa. Nós precisamos entender isso.
Josué 24:15 diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se os deuses dos seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estabeleça o governo de Jesus na sua casa, irmãos. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui como atalaia. Eu estou dizendo que há algo entrando na nossa casa, há algo entrando na nossa igreja, há um espírito sutil entrando. Há um espírito sutil dizendo que a igreja é lugar de bagunça. Há um espírito sutil dizendo que a igreja é lugar de desavença. Há um espírito sutil dizendo: esse pastor não privilegia, não valoriza os velhos. Ei, diabo, saia da minha presença! Demônios, saiam da minha presença! Saiam da presença dessa igreja! E todo espírito que se levanta seja revelado. E todo espírito que se levanta seja repreendido no nome de Jesus. E o governo de Jesus esteja nessa igreja. O governo de Jesus esteja na sua casa. Nós não podemos ser condescendentes com aquilo que o mal está fazendo. Amados irmãos, nós somos atacados esses dias. As nossas crianças foram atacadas. Museu de Artes Modernas. Um homem nu numa bolha de ar. Chega um policial e mete um chute na bolha de ar lá no Distrito Federal. E um homem homossexual. Nós não podemos nem falar sobre homossexuais mais, porque o diabo está nos afrontando. Nós não podemos falar contra a questão da escola sem partido, da questão da ideologia de gênero. Daqui a pouco um pastor vai ser colocado na cadeia. Porque nós estamos assistindo de camarote, vendo o inimigo entrar e estabelecer o reino dele na nossa casa, na nossa família. E nós estamos simplesmente, fazendo o quê? Olhando para o diabo e sendo condescendente com ele, e não tendo uma palavra de confronto. Há um pastor na Argentina, que ele tem toda vez que ele fala assim, os demônios tremem. Ele disse: ei, Satanás! Quando ele diz isso, pastor Carlos Anacondia, quando ele diz isso, o mundo espiritual geme e treme. E ele começa a dizer: vai saindo Satanás, vai saindo seus demônios, vai saindo seus lacaios, vai saindo das nossas casas, vai saindo das nossas famílias, vai saindo dos nossos filhos, vai saindo das nossas mentes, vai saindo das nossas ações, vai saindo em retirada, porque a igreja está se levantando, o Senhor está entrando. Levantai, ó portas, levantai, ó cabeças, para que entre o Rei da Glória, o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor, o Rei da Glória. Ele, é só Ele que reina, é Ele que tem que reinar na sua casa. Amados irmãos, nós precisamos entender isso. Nós não podemos nos degladiar um contra os outros. Isso não é o Espírito de Cristo. Isso é o espírito do anticristo. A Bíblia diz que ele viria, no capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz que ele viria. O espírito da mentira e da iniquidade se revelaria no último dia, e trocaria a verdade por mentira, a mentira por verdade, e enganaria os eleitos do Pai. Satanás tem entrado destruído. Nós precisamos estabelecer, precisamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, levantaremos o nome do Pai, levantaremos em nome de Jesus e dizer: nós não aceitamos na nossa casa nenhum demônio que se levante na televisão, nos jogos, nos videogames, nos filmes, nas revistas pornográficas, na pornografia, na internet, no celular. Pais, comandem os celulares dos seus filhos, controlem. Nós precisamos devolver o reino, o domínio da nossa casa ao governo de Jesus, o domínio da igreja ao governo de Jesus. Irmãos, a palavra é: se levante com autoridade.
Homem se levante, mulher se levante, jovem se levante para estabelecer o governo de Jesus na sua casa. Segundo, Satanás ataca de forma específica, mas ele ataca de forma organizada. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos declarar o reino de Deus no nosso meio. Nós precisamos dizer que nós não aceitamos isso. Queridos, eu quero dizer para você que quando você estabelece o reino do Senhor na sua casa, coloca o terceiro para mim, querido, por favor. Esteja alerta, diga comigo, esteja alerta. Diga de hoje em diante. Diga de hoje em diante. Já estou terminando, diga de hoje em diante. Estarei alerta contra os ataques de Satanás. Irmãos, é tão fácil saber como ele ataca. Tudo que desconstrói a edificação, a família, tudo aquilo que atenta contra a divisão. Irmãos, nenhuma ação de divisão provém de Deus. O primeiro divisor foi Lúcifer. Nenhuma ação de divisão provém de Deus. Terceiro, quarto, por favor, querido. Quarto, vamos dizer lá, ajuste a sua armadura espiritual. Fique de pé, querido. Nós vamos ajustar, agora nós vamos orar nesse sentido. Quero que você comece a orar o que diz Efésios capítulo 6, versículo 10, diz: quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Diga: toda a armadura de Deus. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu pedi para ligar aquele ar lá, mas eu acho que esqueceram, né? Principalmente os dois ar, agora que eu estou começando a sentir aqui o calor. Levante a sua mão para o céu, nós vamos declarar profeticamente, vamos terminar nosso culto nessa noite. Senhor, nós nessa noite, nós nos revestimos da armadura, todos os dias, nós queremos nos revestir da armadura do Senhor, não queremos ser enganados pelas astúcias de Satanás, então nós tomamos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Senhor, nós nos levantamos com autoridade, tomamos nas nossas mãos o escudo da fé para resistir todos os ataques de Satanás. Nós nos levantamos nessa noite, tomamos em nossas mãos a espada do Teu Espírito para contra-atacar, para resistir, para confrontar todo o mal que se levanta. Nesta noite nós tomamos sobre nós a couraça da justiça, que reveste o nosso coração contra todo espírito malicioso, manipulativo, todo espírito usurpador, todo espírito mentiroso, todo espírito que se levanta para dividir o teu reino, dividir as famílias, dividir a igreja, dividir o reino. Todos aqueles que se levantam para dividir o lar, a família, o esposo, a esposa, os filhos. Senhor, nós nos revestimos da couraça da justiça. E nessa noite nós declaramos pelo poder do nome de Jesus, que nós calçamos também os pés com os calçados do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz é o anúncio da Tua Palavra. Nós queremos anunciar a Tua Palavra nessa cidade, queremos proclamá-la nos quatro cantos, através das células, através de vidas que estão sendo restauradas e pessoas que estão sendo alcançadas. Nós queremos levar o Teu nome aos quatro cantos dessa cidade, como famílias restauradas, famílias cheias da luz, famílias cheias da Tua presença. Nós declaramos nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, que nós nos revestimos do cinto da verdade, o cinto da verdade contra toda mentira, mentira que tem sido estabelecido no reino, mentira que tem sido vinculada pelos canais de televisão, pelos meios de comunicação, pela mídia, pela cultura, pela arte. Nós nos revestimos de verdade. A verdade é a Tua palavra, e a Tua palavra liberta. E nós declaramos nessa noite
que nós nos revestimos contra toda mentira usurpadora da verdade no teu reino. Começa a dizer, querido, todo espírito mentiroso saia da minha presença, da minha casa, da minha família, da minha igreja também. Começa a dizer, todo espírito usurpador saia da minha casa, da minha família.